Olá, já estou de volta por aqui e é sempre bom tê-lo conosco. Esse é o Mundial Telenotícias, trazendo uma análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo. E eu já vou pedir para que você se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Precisamos subir o número de inscritos e contamos com a sua colaboração. No programa de hoje nós vamos abordar, entre outras coisas bem interessantes, o processo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para o pleito já de 2026. Tem gente esperneando que nem criança mimada. E você vai ver daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Veja aí que a gente volta logo depois e é bem rapidinho. Até já. Meu nome é Juscelma, eu resido em Goiânia. Eu tenho um filho de 14 anos que ele iniciou na escola de futebol e ele começou a sentir muita dor no pé, né? Depois dos exames foi diagnosticado com artrite e a médica falou para ele, não tem cura. Só vai amenizar os remédios anti-inflamatórios, fazer exercício no pé, mas não tem cura. E aí eu já tinha conhecimento do Articularc, né, já tinha conhecimento através de testemunhos, de pessoas que até iam fazer cirurgia e não precisaram. E no momento que ela deu o diagnóstico, eu pensei comigo, eu vou comprar o remédio. Comprei, meu filho tomou, meu filho não sente mais dor nenhuma. Ele está simplesmente curado. Curado, não é algo assim que de vez em quando volta a dor, não. Ele não sente mais nada. Joga o futebol dele normalmente, ele também sentiu uma dor no joelho, não sente mais nada. Eu também fiz o tratamento, eu sou costureira, e eu sentia muita dor no meu ciático muito inflamado. E eu também fiz o tratamento, hoje eu costuro, eu trabalho o dia todo, se for para entrar a noite toda eu trabalho, não sinto nem dor no meu corpo, não sinto cansaço, é simplesmente do céu esse remédio, maravilhoso, recomendo. Pode comprar. Olá, Paulo, é um prazer mais uma vez estar aqui para falar desse produto maravilhoso, ao qual ele vem trazendo muitos benefícios para as pessoas, para nós brasileiros. E você acabou de acompanhar mais uma pessoa, mais uma vida que hoje não sofre com dor, gente. E é por isso que eu falo, a cada dia mais pessoas se libertam do sofrimento, se libertam dessa dor que tanto impede você de fazer as coisas do seu dia a dia. Gente, nós brasileiros, nós trabalhamos mais do que descansamos, então a nossa rotina ela é puxada, a nossa rotina ela é extensa, e isso uma hora a saúde cobra, né? Então não tem jeito, não tem para onde correr. A nossa saúde é o nosso maior patrimônio, a nossa saúde é o nosso maior tesouro que nós temos, e não dá para deixar para depois, deixar para o ano que vem a nossa saúde, porque saúde é imediato. Já pensou você agora aproveitar umas férias maravilhosas com a sua família, sem sofrer com dor? Porque sofrendo com dor eu te garanto que você não consegue desfrutar do melhor momento. Tem pessoas, que eu não estou falando nem de lazer, não consegue lidar com o dia a dia, não consegue trabalhar, perde dias de trabalho, perde oportunidades por conta da dor, porque não tem saúde para isso. Então, gente, se você está sofrendo com aquela dor intensa no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril, você não consegue mais subir, descer uma escada, abaixar, levantar, trabalhar, tá difícil até para poder fazer as coisas dentro de casa. E aí quando você chega em casa cansado do trabalho, não quer saber da esposa, não quer saber do marido, não quer saber dos filhos, só quer saber de deitar e dormir porque não aguenta de tanto cansaço. Gente, o Articularc, ele é um produto 100% natural, porém, ele é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Segundo a Anvisa e Ministério da Saúde, nós somos o tratamento que dá resultado em menos tempo, ou seja, o produto que tem um resultado mais rápido, com a maior eficácia, e é garantido o resultado, gente. Você começa a perceber na primeira semana de uso a grande diferença. E isso acontece devido à sua fórmula, que é uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que é enriquecida com condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal é que esse produto ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Gente, esse ácido hialurônico, para quem não sabe, é uma substância que quando aplicada junto às articulações, aos ossos, ele cria uma cartilagem, ele cria
uma barreira de proteção, vamos dizer assim, para não bater o osso com o osso. Antigamente, os processos eram feitos com prótese. Hoje não existe mais isso, não existe mais prótese. Hoje é infiltração com ácido hialurônico. Só que uma infiltração ela é um absurdo de caro. Caro e dói também, porque é um procedimento invasivo, é uma agulha grande, é um líquido viscoso, tem que até colocar anestesia. E é chato você ficar indo para poder aplicar, é desconfortável. Você tomando o articular que você tem o ácido hialurônico, só que em cápsula, com melhor absorção e rapidamente ele faz a reconstrução. Então você que tem osso batendo com osso, desgaste nas articulações, batendo aí a coluna, raspando, e aí causa aquele atrito, aquela inflamação crônica que não passa com remédio nenhum. Você toma um remédio, até alivia um pouco, mas depois volta de novo. Por quê? O atrito tá ali. Não adianta ficar tomando remédio, porque o remédio não vai reconstruir a cartilagem. Você precisa fazer a reconstrução e o articular que faz isso para você. Tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, LER. Sabe o que é LER? Lesão pelo esforço repetitivo. Pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento e causam inflamação. Se você está assim, ligue agora e aproveite o desconto especial de hoje. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Hoje, para os 3.000 primeiros clientes que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, o mesmo desconto que eu fiz no Black Friday. Black Friday já acabou, foi mês passado, mas eu vou manter para hoje, para os 3.000 primeiros. Então ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391. Ligação gratuita, e esse telefone ele também tem um WhatsApp. Se você não pode ligar, adiciona nos contatos, chama a gente no WhatsApp, é o próprio número do 0800. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, hoje eu vou mandar de presente o nosso Ora Pronobis, que é excelente para diabetes, pressão alta e colesterol. Vou mandar também 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna, 2 aparelhos de massagem profissional, e hoje em especial para quem ligar vai ganhar uma linda semijoia folhada ouro com uma pedra de brilhante, a coisa mais linda, chique, para você poder passar um final de ano muito mais elegante. E para você que não comprou o presente da esposa, é o presentão, hein? Aproveita porque você ganha de graça. E o melhor, pagamento só pro ano que vem. Recebe agora, dá tempo de melhorar as dores ainda esse ano e só no ano que vem é que você paga. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Olha só, a parte da Constituição brasileira que trata da transparência no processo eleitoral está inserida no artigo 14, que dispõe sobre os direitos políticos e o processo eleitoral. Embora o texto não mencione diretamente a palavra transparência, a Lei nº 9.504 de 1997, conhecida também como a Lei das Eleições, regulamentada por normas do Tribunal Superior Eleitoral, complementa a Constituição ao estabelecer princípios e regras que garantem transparência no processo eleitoral, como a publicação de resultados, auditorias e fiscalização das tais caixinhas mágicas. Essa lei regulamenta mecanismos que promovem a transparência, como a fiscalização por partidos, coligações e entidades independentes, a divulgação pública de dados eleitorais e também o uso de auditorias para verificar os resultados dos pleitos. Isso está garantido na Constituição de 88 e em lei complementar regulamentada pelo próprio TSE em 1997. Então, se o processo gera dúvidas, não está cumprindo com sua premissa inicial, é ou não é? Qual é o problema de se ajustar às necessidades atuais? Porque hoje em dia não é possível uma auditoria como está explícito na lei. Não é. Se um partido quiser conferir o resultado depois, não tem como.
Infelizmente não tem. Não é permitido a recontagem. Antes do pleito de 2022, houve uma verdadeira maratona do Judiciário no Congresso Nacional, com o intuito de dissuadir os parlamentares a aprovarem complementos que pudessem trazer mais clareza para o processo de votação e apuração. Não quiseram por quê? E o mais curioso é ver gente da imprensa convencional dizendo o tempo todo que isso é um retrocesso, fazendo chacota, inclusive, e tentando ridicularizar o trabalho dos parlamentares naquilo que é uma evolução obrigatória, que se faz necessária a um processo que já ficou obsoleto há muito tempo. E com o avanço da tecnologia, a obsolescência se torna algo vulnerável e perigoso. Se não fosse assim, o mundo inteiro estaria seguindo o exemplo do Brasil. É ou não é? E os veículos de comunicação abertos ainda dizem que o sistema brasileiro é modelo para todo o mundo, como se isso tivesse acabado de ser implementado e lançado. O Brasil já tem mais de 3 décadas usando esse mesmo sistema e não é copiado por ninguém de grande porte. E os jornalistas seguem dizendo que não conseguem entender como, nos dias atuais, ainda tem gente falando de voto auditável no Congresso Nacional. Na verdade, o que a gente não consegue entender é como ainda existem pessoas que pensam desse jeito. Talvez porque estejam com medo de que, se passar a proposta, elas acabam perdendo a boquinha de todos os dias, porque só assim conseguem manter os seus empregos, com verbas públicas sendo repassadas para as emissoras em forma de propaganda governamental. Se a situação muda, como foi no governo passado, não tem mais Pix caindo direto na conta, papai. Não tem. O sistema é seguro? Dizem que sim. Não somos técnicos e, portanto, não podemos afirmar com a segurança de uma auditoria especializada. Mas o que sabemos é que no mundo da tecnologia, nada pode ser considerado 100% seguro, justamente por causa da constante evolução. Quem diria que o sistema da NASA e do Pentágono americano seria menos seguro que o processo das caixinhas mágicas brasileiras? Você sinceramente acha que elas são mais seguras que o sistema de defesa americano? Pois se até os computadores do Pentágono e da NASA foram facilmente invadidos, o que dizer de qualquer outro sistema do mundo, inclusive de países terceiro-mundistas, mesmo que as caixas não estejam ligadas diretamente a uma fonte de rede? O problema é que a situação do pleito de 2022 gerou confusão demais e muitas dúvidas. Gente do lado direito da polarização quis conferir o resultado de uma maneira mais específica e não foi capaz. Isso ficou ruim e gerou tudo o que estamos vendo e vivendo no país até os dias de hoje, inclusive prisão e condenação de pessoas simples a mais de 17 anos de cadeia. Agora imagine se tivessem eliminado as dúvidas da época. Quem iria contestar tendo a certeza de que era a vontade da maioria? Quem? E se não houve nada de errado, por que não mostraram o que se pedia e esfregaram na cara dos especuladores o resultado proclamado? Por quê? Era uma oportunidade danada, de ouro, de mostrar força dos argumentos. Mas não aconteceu. Pois são essas dúvidas que estão trazendo de volta o debate no Congresso Nacional. O sistema atual, embora seja, como dizem, seguro, está restando dúvidas. E se está restando dúvidas, então já é mais do que o suficiente para se fazer cumprir com o que está escrito na Constituição. Melhorar a clareza para salvaguardar a democracia. A transparência é a única forma de se defender a verdadeira democracia, porque senão, imagine a seguinte situação hipotética, apenas para a gente ilustrar o raciocínio.
A palavra democracia tem origem no grego antigo, derivada de demos, povo, e kratos, poder ou governo, significando literalmente governo do povo. Sendo assim, é o governo, a administração pública feita, criada para o povo, unicamente. Se a maioria do povo demanda por mais clareza, as autoridades tendem a aceitar o desejo. Porque, caso contrário, alguém pode ter um candidato próprio, que não seja o preferido do povo, e se manifestar a favor de seus interesses. Se apenas essa pessoa, com o apoio de um pequeno grupo de assistentes ou colaboradores, resolve proferir o resultado que seja de seu interesse e não o que foi aclamado pelas caixas mágicas, como é que fica? Como contestar? Vai ficar valendo a vontade individual. Veja que isso é apenas hipotético, tá bom? Para justificar a volta do debate ao Congresso Nacional. Apenas isso, para a gente entender melhor a real conjuntura. Então, continuando, uma pessoa ou um pequeno grupo decidindo em detrimento de uma nação inteira é um risco iminente. Isso pode acontecer? Quem disser que não está lamentavelmente enganado. O ser humano é orgânico e pode apresentar uma série de defeitos de fabricação, na origem ou no decorrer do tempo de uso. É natural. Por isso a necessidade de um colegiado, para que não fique sempre as decisões a cargo de uma única fonte. Foi isso que entendeu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, aprovando a melhoria do sistema de apuração para os pleitos vindouros. Foi uma votação bem expressiva, com um resultado favorável, com uma larga margem de vitória, e o projeto vai agora seguir para o plenário da Casa a toque de caixa. Os deputados querem decidir essa questão ainda este mês de dezembro, e pelo jeito vão conseguir. Depois de aprovada, a proposta segue para o Senado. E se tudo correr bem por lá, ainda no início de 2025, a conferência auditável estará em vigor já para o próximo pleito. E ao contrário do que dizem por aí os opositores, não se trata de um retrocesso, não, de maneira alguma, porque o resultado continuará sendo proferido do mesmo jeito que é hoje, com a mesma rapidez. Apenas, se houver alguma dúvida, como aconteceu em 2022, pode-se pedir a recontagem. O que está se propondo é a existência de um mecanismo que permita, em caso de dúvida, o esclarecimento incontestável na presença de todos os representantes de partidos. Entendeu? Não é a volta do impresso exclusivamente, como era no passado. Não. Isso é um benefício alternativo e que não vai atrasar em nada o anúncio dos resultados. E desta maneira se acaba com os conflitos e se chega à pacificação tão desejada e aclamada. O que tem de errado com isso? Por que não aceitar essa proposta de melhoramento? Isso é bom para a democracia verdadeira, é sim, porque elimina os que querem tumultuar o sistema. Agora, ainda tem muita gente por aí desconfiada. Os corredores do Congresso Nacional, por exemplo, estão cheios. Gente criando situações imaginárias, hipotéticas da conspiração. Chega até a ser engraçado, dizendo que quem não quer o melhoramento do sistema são aqueles que têm planos escusos de prejudicar a democracia, tipo, não pode passar isso de jeito nenhum, porque senão, como vamos colocar os nossos nomes lá? Se essa porcaria passa, acabou a nossa boca para sempre, entendeu? Vai lá e dá um jeito de não deixar passar. Bobagem. Obviamente que isso é uma ilustração de um pensamento puramente hipotético. Claro que é. Não quer dizer que aconteça exatamente isso, de maneira alguma, mas a ver o que o chefe do executivo fala de mentiras o tempo todo, e até mesmo o processo das fake news, que visa punir aquele que conta uma mentira, e principalmente autoridades ou parlamentares,
Ninguém está isento da possibilidade de ser classificado como um mentiroso. Ninguém. E não estamos falando aqui de matéria exata, onde 2 é 2 e 4 é 4. Estamos falando de situações orgânicas, de seres humanos e de não humanoides, máquinas precisas. Então, logo, a fé pública não pode ser confundida com a certeza de que a entidade não irá mentir nunca. Portanto, dá para entender quando alguém diz que não se pode confiar apenas nas palavras de poucas autoridades que dizem o que dizem e todos devem obrigatoriamente acreditar, mesmo porque o que dizem pode gerar interpretações equivocadas, como o tal de missão dada é missão cumprida. Não basta ser a mulher de César, tem de parecer a mulher de César, entendeu? E o que essa turma da CCJ, da Câmara dos Deputados, quer é ver a mulher de César. Apenas isso. E é o que vai acontecer. Duela a quem lhe duela. Vamos fazer um intervalo e, na sequência, a gente volta para tratar um pouco mais sobre esse assunto e outros também bem interessantes. Se liga aí no recado de nosso apoiador, que é bem rapidinho. Até já. Olá, Paulo. E para você que está assistindo agora, vamos falar de saúde. Está sem energia? Sente cansaço constante? Estresse? A produtividade caiu? Sua imunidade está tão baixa que um simples resfriado já te derruba? Sente formigamento no corpo? Fadiga muscular? Desconforto abdominal? Você notou que seu peso muda sem explicação? Seu cabelo está fraco, sem brilho? Aquela dor de cabeça que não vai embora ou uma enxaqueca crônica? Esses sintomas podem estar ligados à saúde intestinal, à baixa imunidade, à má circulação ou à ausência de vitaminas, proteínas e minerais indispensáveis para o corpo. Se você se identificou, conheça o Biogama Supra, um suplemento de alta performance, feito com bio e nanotecnologia. Ele contém MSM, o famoso enxofre orgânico, um mineral poderoso para a sua saúde. Regula o sistema nervoso central, regula a circulação sanguínea, restaura e equilibra a flora intestinal, combatendo inflamações. Regula a produção hormonal, aliviando os sintomas da menopausa e TPM. Auxilia a produção de enzimas nas glândulas do corpo, aumentando a resistência a doenças. Auxilia a produção de colágeno e queratina. Fortalece cabelos e unhas. Restaura a saúde da pele. Combate rugas, acne, micose, eczema e mais. Equilibra o metabolismo, regulando o peso de acordo com a sua estatura. Alivia dores de cabeça e enxaquecas crônicas. Aumenta a imunidade e prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia com mais energia e disposição. E hoje temos uma promoção exclusiva para quem acompanha o Mundial Telenotícias. Ligue agora, 0800 777 0007 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 9963. Aproveite o desconto de 60% no kit Biogama Supra e ainda ganha um lindo smartwatch. Não perca esta chance. Ligue 0800 777 0007 ou acesse pelo QR Code na tela. Nossa equipe está pronta para lhe atender. Biogama Supra. Regula o sistema nervoso central, regula a circulação sanguínea, restaura e equilibra a flora intestinal, combatendo inflamações. Regula a produção hormonal, aliviando os sintomas da menopausa e TPM. Auxilia a produção de enzimas nas glândulas do corpo, aumentando a resistência a doenças. Auxilia a produção de colágeno e queratina. Fortalece cabelos e unhas. Restaura a saúde da pele. Combate rugas, acne, micose, eczema e mais. Equilibra o metabolismo, regulando o peso de acordo com a sua estatura. Alivia dores de cabeça e enxaquecas crônicas.
aumenta a imunidade e prepara você para enfrentar os desafios do dia a dia com mais energia e disposição. Experimente o Biogama Supra e descubra o poder que a natureza e a ciência têm a oferecer para a sua saúde. Invista no seu bem-estar e sinta a diferença. Não perca a chance de transformar sua vida. E aproveite essa oferta incrível. Biogama Supra, um suplemento de alta performance. E já voltamos com mais análises aqui no Mundial Telenotícias. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Genial Quest traz a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como o nome mais forte para enfrentar o presidente Lula nas eleições de 2026, caso perdure o padrão que conhecemos hoje. Michele apareceu com 21% das intenções de voto, seguida por Pablo Marçal, 18%, e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 17%. Muitos dizem que são apenas pesquisas encomendadas para tentar influenciar a cabeça do eleitorado. Não faz o menor sentido esses dados serem divulgados agora, com a antecedência de 2 anos ainda para o pleito. Até lá, muita coisa pode mudar e até surgir um novo nome, uma terceira via, de fato, que pode surpreender bastante. Quem sabe? Mas essa pesquisa acabou deixando de fora uma outra potência que também deveria ser considerada. Um nome que tem um excelente trânsito junto à política internacional. Uma inteligência amadurecida, embora seja ainda jovem, mas com grande capacidade de causar um enorme estrago nos concorrentes. Sabe quem é? Ele mesmo. Acertou! Eduardo Bolsonaro. E para falarmos mais sobre esse tema, vamos conversar agora com o professor Marcos Pisolato. Pisolato, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Meio especulativo esse negócio de encomendar pesquisa de opinião para saber quem será o candidato para um pleito ainda distante de 2026, não é? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu ter 4 observações sobre a pesquisa. E a primeira delas é que se você vai entre as ovelhas, a chance de você ouvir balidos é muito grande, né? Outra é porque eu sou professor e eu conheço alguns truques dos alunos quando eles pretendem cometer alguma infração, vulgarmente conhecido como cola. Eles tendem a fazer um barulho no lugar distante de onde vai ocorrer a infração. Eu quero tirar a atenção do professor daquele ponto, faço um barulho, eu chamo ele para outro ponto, para você não olhar para a direção em que está ocorrendo o ilícito. Então sim, pode ser até uma cortina de fumaça, não preste atenção no que está acontecendo, olhem para o outro lado. É um segundo ponto a ser observado com relação a essa pesquisa. Um outro que é interessante, que a mesma Quest, um dia antes, né, na quarta-feira, divulgou o nível de rejeição do Lula, que subiu para 47%, subiu 2 pontos. Era 45%, está 47% de rejeição. Então gera uma certa incongruência, né? A mesma pessoa que foi rejeitada por 47% das pessoas pelo mesmo instituto apenas um dia antes de revelado esse resultado, é a pessoa que ganha em qualquer cenário, excetuando-se justamente uma figura, inclusive de renome internacional, que é Eduardo Bolsonaro. Nós estamos falando de uma pessoa que estava lá na casa do Trump aguardando as eleições americanas, e essa pessoa foi tirada fora da pesquisa. Então me leva a considerar que a pessoa que elencou esses nomes nessa pesquisa, cujos dados, o método não apareceu na divulgação, apenas divulgaram o resultado nesses vários cenários, incluindo aí a Michele Bolsonaro, que é sim, porque não, um nome bastante forte para a eleição, caso o próprio presidente Bolsonaro não possa vir a ser, embora esse quadro tende a se alterar e muito. E tem esse caso que envolve, que é uma outra observação que eu faço, que envolve a questão do próprio problema de saúde do Lula. Em uma única semana, 2 cirurgias bastante agressivas, uma cirurgia, uma pequena intervenção aí, que foi a de hoje pela manhã, né? E que talvez possa vir uma próxima cirurgia. O próprio Calil já disse agora à tarde numa entrevista, ele é o médico pessoal do Lula há mais de 20 anos, ele falou, olha, o próximo passo, caso a hemorragia continue, é uma cirurgia muito mais agressiva, muito mais invasiva, mas ele descartou essa possibilidade, e aparentemente não vai haver uma chance muito grande dessa cirurgia. Mas veja, coincidentemente, nesse momento em que nós temos um presidente sem capacidade de exercer a presidência, porque é preciso lembrar que ele continua presidente, né? O Alckmin não assumiu, sai essa pesquisa.
Anteontem, na segunda-feira, se ventilou a hipótese do próprio Paulo Pimenta ser afastado do SECOM. E aqui sejamos bem francos, a nossa audiência é muito inteligente, elas devem ter percebido isso há muito tempo. O papel do SECOM não é só fazer comunicação dos eventos do governo federal. O papel do SECOM é preparar permanentemente reeleição. Desde o momento que o secretário de comunicação assume até a próxima eleição, no nosso caso 2026, é papel dele. E dado o crescimento da rejeição, se a gente procurar mesmo na imprensa oficial, a gente vai ver que essa pesquisa da Quest pode ter dado um novo fôlego para o Paulo Pimenta na SECOM, que já se ventilava aí a guilhotina, né? O Paulo Pimenta sairia, e no lugar dele entraria alguém da propaganda eleitoral de fato, ou seja, alguém para atuar mais efetivamente preparando 2026. Aqui também é outra observação que não estava no meu pensamento original, mas o resultado das eleições municipais, mais esse pequeno problema de saúde do Lula, ou esse grande problema de saúde do provável presidenciável Lula, que já demonstra mais uma vez que não tem condições de ser presidenciável em 2026, assustou o PT. Talvez eles estejam tentando acelerar uma campanha que normalmente começaria talvez no final do ano que vem, porque a gente sabe que no ano anterior começa de fato essa disputa. Talvez eles estejam antecipando isso, pensando que, olha, é preciso a gente ajeitar essas abóboras na carroça aí, porque talvez o processo seja mais longo do que a gente pensa. Eu só fico um pouco preocupado, ô Pisolato, porque nós vamos entrar nesse assunto daqui um pouco ali na frente. A gente vai falar um pouco mais sobre o Lula ali na frente. Mas existe uma grande possibilidade do ex-presidente reverter a inelegibilidade dele. Isso nós sabemos que existe. Mas caso ele mude de ideia e não queira disputar o pleito, que nós achamos que será muito difícil, ao contrário da esquerda, ele tem um monte de nomes aí fortes da direita para substituí-lo. Pensando nisso, os caras estão tratando de eliminar um a um, como foi o caso de Ronaldo Caiado, porque agora acabou de sair a notícia de que o TRE de Goiânia realmente confirmou a decisão da juíza e Ronaldo Caiado está inelegível. Vai restar a ele agora apenas o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, como é que vai ficar se de repente for confirmada ali a inelegibilidade dele? Seria mais um nome fora da disputa em 2026, o que só fortalece a possibilidade de Eduardo Bolsonaro entrar na disputa. E aí, se ele entra, com toda certeza, ele vai arrastar um monte de votos, hein, Pisolato? O caso do Caiado, se a gente olhar as justificativas para a inelegibilidade dele, são toscas, né? Eu acho que nenhum candidato já eleito estaria elegível se aquela justificativa de promover jantares, que foi a acusação central, ele promoveu jantares que beneficiou o candidato. Ora, todos os candidatos promovem jantares. A gente está vendo o SECOM atuando efetivamente, pensando nas eleições já de 2026. Então, se houver algum tipo de uso do poder em benefício, bom, então não vai sobrar ninguém, porque todos eles usam permanentemente o poder. E depois cria um critério muito subjetivo, né? Até que ponto investir milhões em um grande meio de comunicação de massa, como aquela certa TV, que a gente não é bom mencionar o nome, mas cujo símbolo é uma bolinha com a bolinha dentro. Ora, aquele dinheiro lá despejado é para quê? Não é para justamente criar uma imagem de um futuro presidenciável? Então, se a gente for criar esse tipo de analogia, acho muito difícil. O Caiado já declarou que vai recorrer, obviamente, mas a gente vai chegar no TSE, eu tenho medo, né? Não sei se dali passa, né? Se ali vai haver algum tipo de reversão. Sonho, espero, né? Até pelo bem da democracia, não voto em Goiás, mas pelo bem da democracia, e se ele for um candidato a presidente, é uma possibilidade, como você bem disse, se não for o Bolsonaro, ele tem vários planos B, C, D, E, e o Lula, convenhamos, o Lula e o PT termina com o lulismo. Terminado o Lula, termina o PT. Não há concorrência. Por mais que a Quest tenha apontado nessa mesma pesquisa aí que ele faria como sucessor o Haddad, meu Deus, eles estão imaginando já 2030, põe antecipação nisso, né? Lula venceria 2026 e ainda faria o sucessor para 2030, que seria o Haddad. Claro, dada a maravilha econômica que nós estamos vivendo, né? A gente está vendo aqui a tragédia econômica, o Banco Central subindo o juro de novo, né? A gente subiu 1 ponto percentual, leilão de dólar, né? 4 bilhões de dólares leiloados, e esse Haddad é capaz de ser o sucessor de Lula, considerando que o Lula venha a ser candidato e ganhe em 2026.
uma outra possibilidade. Eu não sei onde é que eles estão fazendo essa pesquisa. Eu continuo achando que eles estão fazendo num grupo de ovelhas que só sabe Bali. Porque é sério, olhar para o país do jeito que ele está. Um desgoverno. A gente parece um grupo de pessoas dentro de um ônibus, numa ladeira, e essa ladeira está toda esboracada. A gente não vê nada de positivo, a não ser, claro, na carta aí que o PT divulgou no site dele, apontando os pontos positivos do governo. Dá para olhar um ponto por ponto e a gente vê que é uma construção de imprensa muito da fajuta. Mas eu, como convivo, né, minha área de profissional, a docência, é conhecida por ser uma área da esquerda. Eu sou um bicho exótico, mas a área é conhecida por ser de esquerda. Eu vejo muito desses argumentos que são baseados no que a grande imprensa, as narrativas que a grande imprensa divulga. Eu sempre digo que o fundamento maior desse indivíduo que vota permanentemente no PT e na figura do Lula, e sim é capaz de transferir seu voto caso o Lula desapareça da vida política, seja de qual forma for, e apareça o Haddad, ele é capaz de transferir o voto para o Haddad independente de questões morais. É o argumento que eu chamo de milha leitão. Sempre tem um mas. Olha, eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso justamente pelo histórico, né? Fernando Haddad saiu candidato contra Bolsonaro em 2018 e tomou uma paulada grande na cabeça, né? Não resolveu, foi chamado de poste, não foi nada para frente. E ainda muito se cogita o nome de Simone Tebet ainda para isso. Simone Tebet, rapaz, não tem a menor chance, né? Vai entrar de novo ali, é só para cumprir tabela. Mas Pisolato, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fica por aí que a gente volta já para conversar um pouco mais sobre esses assuntos bem interessantes. Porque agora a gente vai abrir um espaço para o nosso outro apoiador dar o recado dele. É para quem quer voltar a sentir aquela alegria naqueles momentos mais íntimos. Presta atenção aí que a gente já volta. Até já. Sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito, isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. Isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone: 0800 323 0090. Anota o telefone: 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias.
uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090 tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, o homem inteligente é o homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta. Quando a pessoa é pública e querida, é natural que se divulgue fotos dela a todo momento, principalmente depois de uma cirurgia a que se submeteu o presidente do Brasil. Não saiu nada, embora todos afirmem que ele está bem, comendo e falando normalmente, mas não saiu nada. O problema é que não sai em lugar nenhum, nenhuma foto sequer. Lula já está com 79 anos, passou por um cateterismo nesta quinta-feira da manhã, dia 12, e o procedimento, segundo o médico da família, Dr. Roberto Calil, foi bem sucedido. Nós temos que acreditar porque é um relatório médico, um boletim médico. O catéter entrou pela região da virilha e saiu até a cabeça para injetar, seguiu até a cabeça para injetar uma substância que obstruiu a artéria meníngea média próxima à região na qual houve uma hemorragia na última segunda-feira. Por mais que digam que está tudo bem, se o presidente não aparecer falando ou gravando uma mensagem que seja, as teorias da conspiração vão pipocar por aí, e de montão. Professor Pisolato, que está conosco hoje, essa situação nos lembrou o que foi dito pelo deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, lá atrás, que também é médico. Ele disse que aquela queda do presidente preocupava bastante porque poderia causar sangramentos bem mais tarde, cerca de 2 meses depois. E é justamente o que está acontecendo. E agora ele diz que a coisa não é tão simples assim como querem passar. Você não acha estranho demais o presidente não dar as caras depois de tudo isso que está acontecendo com ele? É tudo muito estranho, lembra? Ele não se licenciou da presidência. O Alckmin não é o presidente em exercício. Então nós temos um presidente incapacitado governando. Se nós vivêssemos num paraíso terrestre de 1000 maravilhas, sem nenhum problema, eu até poderia relevar, embora a nossa legislação seja meio estranha com relação a esse caso de saúde, né? Seria uma função do próprio presidente pedir, olha, eu não consigo, eu estou aqui numa UTI de hospital, passando por cirurgias que são gravíssimas, uma pessoa de 79 anos de idade, eu posso até invocar, se tiver algum petista perdido nos ouvindo, faça a seguinte experiência. Imagine que em vez do Lula passando por essa situação, você tem o Bolsonaro com 79 anos de idade, uma série de eventos de saúde, que lembrando que não é a primeira intervenção que o Lula sofre, né? As últimas, que vem desde 19 de outubro, quando houve aquela queda no banheiro. Eu lembro do Osmar Terra falando que por uma pessoa idosa, uma queda como essa é mais grave, porque com o tempo, com a idade, são 79 anos, o tamanho do cérebro diminui. A gente está falando de milímetros de diminuição, sobra mais espaço para surgir exatamente o que surgiu. Se as pessoas olharem nas redes sociais ou mesmo na internet, os sites oficiais que mostram animações da cirurgia, o hematoma foi bem mais acima da pancada, então houve uma complicação grave. O próximo passo seria retirar toda a meninge, o que é bastante grave, inclusive. Não é uma coisa normal você ver um presidente passando por uma cirurgia desse porte, uma intervenção, 2 intervenções uma única semana desse porte, às pressas, porque foi urgente, num hospital como o Sírio-Libanês, que obviamente
por mais que o presidente, em exercício hospitalar, insista que o SUS é exemplo para o mundo, né? Convenhamos, o SUS tem limites. Óbvio que tem limites até pelas falhas governamentais de décadas, não é só exclusiva desses últimos anos. Então ele foi lá no Sírio-Libanês, eu não tenho nada contra isso, inclusive, né? Um presidente da República não pode correr o risco de chegar num serviço público de saúde e ter essa limitação que o SUS oferece. Qualquer um que já tenha ido ao SUS sabe o que eu estou falando. Mas não é uma situação normal, a gente está sem presidente. Nosso presidente está internado, incomunicável, nós não sabemos de fato, a não ser talvez os laudos oficiais, e veja, de novo, a gente está falando hipoteticamente, né? Talvez a situação seja bem mais grave que chega até nós. Temos vários problemas para resolver, nós tivemos lá uma resolução do STF em 2018, 19, salvo engano, Bolsonaro já estava na presidência, que discutiu aquela questão de quando teria que haver uma nova eleição presidencial caso houvesse um cargo vago. Eu lembro que na época foi levantada aí uma teoria da conspiração que seria caso eles conseguissem afastar o Bolsonaro, eles fariam a eleição imediatamente. Então até essa discussão tem que ser levantada. Para isso a gente precisaria, primeiro, de um presidente em exercício, porque nós não estamos vivendo uma situação confortável, né? E aqui ressalta uma coisa bastante interessante, né? Que o próprio fato do anúncio da segunda cirurgia, dessa intervenção e desse cateterismo hoje pela manhã, fez o dólar praticamente despencar, né? Então veja, isso é um sinal do mercado. O mercado está nos dizendo, por mais que o nosso atual presidente hospitalar insista em dizer que o mercado é malvadão, ele também vive das benesses do mercado. Eu tenho certeza que ele não está pagando o Sírio-Libanês com qualquer outra coisa que não seja capital. Então, veja, o mercado é um sinal. Olha, o fato do Lula estar internado e o Banco Central levar juros e, no mesmo dia, fazer um leilão de 4 bilhões de dólares, veja que esse leilão de dólar, só um parênteses, esse leilão de dólares, o governo faz um leilão quando o dólar baixou e garante a recompra de quem comprar esses dólares, lá em abril. Então, veja, é um exercício tanto quanto estranho, que envolve a saúde de um presidente que está em exercício, mas está internado no hospital. Isso é extremamente estranho e não há como você dizer para a população geral, não pense em besteira. Não tem como não pensar. Nós não temos um presidente ativo, nós temos um vice que não está assumindo, nós temos um presidente internado em hospital, não foi uma cirurgia qualquer, uma cirurgia grave, perigosa. Então é uma situação bastante confusa, para não usar outra expressão. Olha, não foi uma cirurgia de queda de unha, né? Ou de repente ele está cortando ali uma laranja e acabou fazendo um pequeno corte de 3 milímetros ali na mão, né? E teve que tomar um pontozinho. Não, foram 2 cirurgias na cabeça de perfuração craniana. Por mais que tentem minimizar a situação, é um homem que já está vivendo o seu 80º ano de vida, porque ele já completou 79 e agora começa a jornada rumo aos 80. Qualquer senhor de idade, qualquer senhora de idade que esbarra o cotovelo na maçaneta da porta, você já viu o tanto de tempo que leva aquele roxo para desaparecer? Você dá um cortezinho na pele, aquilo vai demorar muito tempo para desaparecer, quase uma semana. Agora você chega com um senhor já de 80 anos, no seu 80º ano de vida, e você tem 2 perfurações no crânio, né? Isso causada por uma queda, né, que gerou, né, um sangramento, né, na cabeça. Então isso é extremamente complicado. Aí você junta isso, o fato de ser um idoso e recebendo medicação com um dreno. Tem um dreno na cabeça dele, ou seja, você recebendo medicamento. Então você já sabe, é comum se ouvir por aí, seja que o idoso acaba sofrendo de confusão mental devido à carga de medicamentos que fica recebendo. Como é que uma pessoa com 80 anos numa situação como essa continua despachando da UTI de um hospital? Isso não pode acontecer, né? Ou seja, em sã consciência, você tem que levar isso em consideração e transferir o cargo, né, as atribuições imediatamente para quem tem de direito constitucional, que é o vice-presidente geral do Alckmin. E aí começa-se aquela corrida pelo poder e também nos lembra, inevitavelmente, o ocorrido com o falecido Tancredo Neves. Lembra disso? Queriam passar uma ideia todo o tempo de que estava tudo bem quando o paciente já estava quase sem vida. Isso não é legal, Pisolato. Ficar esse tempo todo apenas com as informações dos boletins médicos. E mais, depois de um acidente como esse,
Será que o presidente tem condições saudáveis de continuar no cargo ou mesmo pensar em disputas para 2026? O que querem passar para o povo brasileiro, para o eleitorado? Nós não estamos falando de um homem na faixa dos 40, 50 anos, não. E daqui para 2026 nós ainda temos 2 anos exatos, não é? Nós estamos falando de uma pessoa que, se ele não pôde viajar quando bateu a cabeça, imagine com 2 furos de 1 centímetro na caixa craniana, né? Porque o dreno permanece lá. Então ele não vai poder se locomover. Aliás, eu não sei nem como é que ele vai fazer para ir até Brasília, né? Porque ele não pode ir à altitude para chegar à capital. E para evitar que falem, porque eu já vi certos comentários na imprensa oficial aí, estão comemorando. A gente não está comemorando, a gente está analisando as possibilidades. Analisando, como é que uma pessoa que passou, isso, por exemplo, entre a primeira cirurgia e a segunda cirurgia, ele ficou quase 6 horas sob efeito de anestesia. Durante 6 horas, nós não tínhamos quem tomasse decisões executivas, no momento em que nós não podemos ficar sem um chefe executivo. Discorda ou concorde com o que ele está dizendo, nós não podemos ficar sem um chefe executivo. Está lá no hospital, como você bem disse, sobre efeitos de drogas que são pesadas, porque imagine quanto analgésico ele não está lá sendo consumido para poder resistir a todos esses processos cirúrgicos aí. Então não teria condições, e não é porque é ele, tá? Se fosse qualquer presidente em sã consciência, uma nação do tamanho da nossa, passando pelas dificuldades que a gente está passando, imediatamente, no dia em que ele foi para São Paulo para a cirurgia, já teria que ter sido transferido o cargo para o Alckmin. Isso eu acho até uma absurdidade você imaginar que ali há uma intriga interna que envolve até a própria Janja, a nossa primeira-ministra acessória. Isso é absurdo. É absurdo um país como o nosso passar por mais esse tipo de estrovenga política, porque isso é uma estrovenga. O presidente não tem condições de exercer o mandato presidencial porque está em hospital. Fosse para tirar uma unha encravada, ele passaria por um processo. É preciso que alguém fique lá assinando os documentos. Veja, o Alckmin, na primeira atitude que fez, entre aspas, pública dele, né, porque ele não era presidente naquele momento, foi lá recepcionar o líder no país, trocou o nome do país. Né? Como é que a gente faz? Não parece um país de brincadeirinha? É aquela coisa de brincadeira de criança, tá comigo, tá contigo, agora não vale. Não é sério isso. Eu vejo isso até com uma certa preocupação, além daquela que você citou de nós queremos saber, é nosso direito de saber qual é o estado real de saúde do nosso presidente. E quando eu falo nosso aqui é porque ele é eleito presidente, nomeado presidente. É nosso, né? Ele toma as decisões. O fato é esse. Tudo bem, estamos encerrando períodos parlamentares. Sim, mas o Brasil não vai ficar sem tomar decisões executivas daqui até fevereiro. Então é muita coisa que fica em branco. É uma exigência do brasileiro, uma exigência nacional. A gente tem que ter um presidente em exercício, em condições. Isso é verdade. E também não podemos ficar apenas aí com os boletins médicos, né? Porque o mesmo acontecia, inevitavelmente, de novo, acontecia com Tancredo Neves, que era muito mais novo na época do que o presidente Lula é hoje sofrendo isso. E vou te dizer uma coisa, eu sou atleta, né, de alta performance, treino demais, passei por uma cirurgia simples no joelho, de 2 perfurações, coisa simples. Meu irmão, olha, 1 mês de dor e depois de recuperação, fazendo fisioterapia, e o negócio demora para você voltar à sua normalidade. Né? Graças a Deus está muito bem. Mas imagine um senhor de 80 anos com 2 furos na cabeça, a quantidade de dor que vai sentir depois, vai ter que ficar com analgésico, como você disse, e isso numa pessoa idosa, né, diante do que está acontecendo, pelo que nós estamos analisando simplesmente de acordo com as informações que recebemos via boletim médico, isso pode causar, sim, uma série de confusão mental, que acaba aí, né, impossibilitando, né, de se exercer uma função de tanta responsabilidade que é a presidência da República, Pizzolato. A gente está falando, como você bem disse, não é uma unha encravada, não é uma casca de unha que caiu, a gente está falando do órgão central do corpo, é ali que as decisões são tomadas. Não, e o que é pior, ali que ainda existe a possibilidade de uma 3ª cirurgia. Aventada pelo próprio médico, disse que se a coisa piorar, ou seja, então ele não fechou a questão, não, já está tudo certo ali, acabou, ponto final. Estão tratando como se fosse ali um jovem de 17 anos que estava passando por uma coisa simples. Não é, e isso requer muita atenção. E, de novo,
Ninguém aqui está torcendo por nada de negativo, muito pelo contrário, porque é uma pessoa e ele tem entes queridos, tem filhos, tem netos, pessoas que o amam, pessoas que esperam por ele, que gostam de estar com ele, com um vovô querido e tudo mais. Pensa nessas pessoas. A gente não pode aqui ficar apenas pensando, né, no personagem que é o presidente da República e o que tem feito, conduzido o país. Não, esquecemos isso. Quando se trata da pessoa humana, então a gente tem que levar em consideração um monte de outras coisas. Entendeu? Exato. Então quer dizer que é importante que esteja saudável, até mesmo se tiver pecado para pagar, que pague com saúde, não é? Porque ninguém está torcendo aqui pelo pior, muito pelo contrário. Queremos sim ver a recuperação da pessoa, né, Luiz Inácio Lula da Silva, o mais rápido possível, e a situação preocupa porque o país quer saber que rumo vai tomar. Você acabou de dizer aí, nós constatamos isso, o dólar despencou, ou seja, tem mudança, né, nesse panorama que já, né, repercute na economia diretamente. E a presidente do PT, né, acabou criticando aí o aumento do juro, né, de 1 ponto percentual, apontando o dedo de novo ali, né, na cara do presidente do Banco Central, aí, o Roberto Campos Neto, e deixou o Galípolo de lado, sendo que todos os diretores que foram indicados pelo atual governo estão ali sempre de acordo com o presidente do Banco Central. E, no entanto, o juro subiu. Hoje nós somos o segundo país com os juros mais altos do mundo. Com os juros mais altos, né, do mundo. Então, quer dizer, realmente é uma coisa complicada. E agora não querem passar informação sobre a situação do presidente? Quer dizer, tem que mostrar, né? Não precisa dizer, né, pá, é aquilo que a gente falou, né? Não basta você falar bem lembrou, da mulher Paulo, de César. Você bem lembrou, Paulo, o caso do Tancredo, né? Todo boletim médico que envolve a autoridade é sempre um boletim político junto. Óbvio que o médico não vai simplesmente divulgar o boletim apenas com dados médicos sem elevar, até porque todo o departamento de comunicação está em volta para que cada palavra daquele texto seja escolhida politicamente. Então é óbvio que a gente faz análise política. Médica a gente não tem condições, a gente pode pesquisar, a internet tem essa vantagem hoje, mas a gente faz essa análise política e obviamente nós não podemos cometer o erro, eu até ressalvo a nossa audiência. Cuidado para a gente não cometer o erro de nos tornarmos aquilo que a gente tanto critica apenas com sinal trocado. Eu preciso lembrar aqui que a Folha de São Paulo, opa, falei o nome, né? Mas enfim, aquele jornal, quando o Bolsonaro era presidente, fez uma reportagem falando por que Bolsonaro deveria morrer. Ele estava em plena saúde, foi depois da facada, ele já era presidente. Então, veja, nós não podemos criticá-los por ser tão desumanos, por ser tão desonestos, por ser tão cruéis, porque isso é crueldade. E fazemos a mesma coisa. O que a gente faz aqui é analisar politicamente, inclusive o boletim médico. Ele fala, não, Lula está bem. Acabei de ler aqui no cantinho do olho, apareceu uma mensagem, alguns jornais já estão divulgando aí, falta a confirmação, porque os 2 jornais que apareceram, parece que há um quadro de febre no presidente Lula. Então, febre já é um outro já sinal complica, tanto quanto preocupante. já complica, porque A é infecção. confirmar, mas já apareceram as primeiras notícias aí que pode ser um quadro viral, o que é compreensível em 2 cirurgias de um senhor de 80 anos, mesmo no hospital como o sírio-libanês. Então, olha quanta coisa a gente tem que levar em consideração médica e politicamente, que é o que a gente está fazendo mais politicamente aqui, claro, né? E olha, e o que mais leva os idosos, né, desse mundo é uma simples pneumonia. Se não for tratada, né, você vê direto aí, uma simples pneumonia leva. Então, agora imagine uma situação como essa. Né, uma situação dessa de um procedimento, mesmo que tenha sido simples, curto, né, de meia hora, mas é um procedimento. É um procedimento que pode, né, não queremos isso, não vamos nem ficar pensando sobre isso, mas que pode sim escalar para um nível mais complicado. Não é? Então, ao contrário do que muita gente disse, inclusive o médico Roberto Calil, no início da semana, e a imprensa vai embarcando nessa, né? Que no início da semana, olha, veja, nós estamos aqui na quinta-feira, hoje, né, dia 12, né, de dezembro. Na segunda-feira está bem ali, pô, bem na esquina, 2 pulinhos na segunda-feira. Como é que ele vai estar de volta despachando normalmente no Palácio do Planalto? Vou te dizer o seguinte, nem o Wolverine conseguiria fazer isso, viu, Pisolato? Então, não adianta vir com essa conversa porque não cola, a não ser que não tenha sofrido nenhum procedimento. Porque aí, uma recuperação dessa tão rápido assim, não tem como.
né? Você vai ter que estar com a cabeça enfaixada, né? Vai ter que estar ali, né, despachando. O dreno baixando tá a cabeça, indo, né? levantando a cabeça com um dreno na cabeça, baixando a cabeça, levantando a cabeça, né? Numa área que foi mexida, você vai estar aumentando a pressão. Só pela gravidade, se você baixa a cabeça, você vai aumentar a pressão, vai latejar demais. Vai ter que tomar muito antibiótico, né, para evitar a infecção, e tomar analgésico para suportar a dor, né, a dor da recuperação, da regeneração das células. Então é realmente uma coisa complicada e não adianta. E pior que tem gente aí falando, não, segunda-feira o presidente está de volta, está bombando e tudo mais, né, despachando tudo mais. Papo furado, não tem como. Teria que haver uma pressão gigantesca sobre ser médico para fazer isso aí, porque medicamente não é uma coisa pensável, gente. Tá lá, os 2 buraquinhos no cérebro estão lá, o dreno tá lá, o risco de infecção é enorme, gigantesco. E é uma cirurgia que para uma pessoa, para qualquer pessoa já seria extremamente complicado, no mínimo até o final do ano. A gente está pensando em internação, talvez uma transferência daqui a alguns dias, mas pensar em segunda-feira. Isso é muito narrativa política para tentar manter uma certa calma, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essa pesquisa da Quest saindo justamente nessa semana, tudo isso não tem como evitar que até o próprio boletim médico possa ter um quê de fumaça aí para a gente tentar dar uma acalmada no mercado, uma véspera de final de semana, mas eu não vejo como. Se a nossa audiência tiver algum médico ou conhecer algum médico, é só perguntar. Uma pessoa de 79 anos passar por esse tipo de cirurgia, em uma semana estaria em casa. Mas olha, nem mesmo sírio-libanês faria uma mágica dessa. E é menos de uma semana, né? O que o presidente deveria fazer é passar um mês inteiro repousando. Deveria passar logo o bastão para o Geraldo Alckmin, deixar ali e repousar. O mandato dele está garantido. Lembro no Distrito Federal, quando o governador Ibanez Rocha foi afastado, né, por aquela intervenção federal, por causa do 8 de janeiro, ele passou 2 meses afastado, né, do cargo, né, e a vice assumiu de boa, tocou, esperou pela volta dele e ele voltou de boa. Por quê? Porque o mandato dele está assegurado, né? Não precisa ficar nesse medo todo de largar o osso ou o medo, né, que o pessoal do PT tem de, né, como se diz por aí, de não confiar, né, no Alckmin, nem mesmo por um dia. Bobagem, rapaz, bobagem. Então quem é que vai comandar? Nós sabemos que o Lula não será capaz de comandar depois desse momento. O que querem enganar? Será por acaso? Vou fazer uma pergunta, tá, Pisolado? Vou fazer uma pergunta para a gente encerrar essa parte. Será então que, de repente, alguém mais quer governar e não pode mostrar a cara, o rosto, porque aí vai incorrer em nepotismo, improbidade administrativa e vários outros crimes que podem incorrer, inclusive, no impeachment? Talvez. Mas né? Você vê como é que o pessoal não pensa, né, velho? Eu acho que aí é uma possibilidade, claro que é, porque qual é a justificativa? Se fosse uma pessoa completamente senil, eu entenderia, teimosia ou algo assim, quem sabe um Alzheimer, que não é o caso, né? Mas por que esse medo todo de apenas, afinal seria até segunda-feira, esse medo todo de entregar um poder provisório, bastante provisório, né? Sem lá muito efeito, o que ele ia poder fazer? Algum decreto ou algo parecido? Ou essa casa está muito bagunçada, já teve quebra-prato, já está cada um dormindo no seu quarto, em cama separada, né? Que metaforicamente falando, por que tanto medo assim de uma coisa tremendamente comum? Imagine, por exemplo, que o Lula tivesse viajado para fora do Brasil e ele tivesse que colocar o Alckmin no poder. Não é uma situação parecida? Claro, excetuando-se a gravidade da doença, das cirurgias, das intervenções. Mas, em termos de transmissão de poder, é a mesma coisa. Viajei, vou passar 15 dias nos Estados Unidos a negócios e o Alckmin assumiria o poder, por exemplo. Por que neste caso não? Ou o caso da doença é muito mais grave que os boletins deixam transparecer, ou a briga interna é tão grande assim. Como que a gente não vai levantar suspeitas sobre isso, analisando a situação, se há toda essa nuvem em cima dessa condição da saúde do presidente? A própria não transmissão para o Alckmin do poder é uma coisa... Poder, a gente fala poder porque é o sinônimo mais próximo, né? Porque o Alckmin, na verdade, tem desconfianças internas desde a época da candidatura dele, né? Desde a mudança de lado dele, digamos assim. Então, claro que deve haver muita disputa interna, como você bem ressaltou aí, quem sabe seja alguém que esteja querendo mexer alguns fiozinhos, se aproveitando da ausência da figura do Lula, como eu falei lá no começo. O PT
PT é o Lula, né? Por mais que a Gleisi Hoffmann cante por aí nas redes sociais, ela não representa o poder do PT, ela representa uma parcela da população que vota no PT. Esse discurso dela só faz sentido para esse tipo de gente. Sim, pode ser já um problema pensando aí, quando o Lula não estiver, quem dará as cartas dentro do lulismo, né? Teria que reformular tudo no partido. Teria que ser uma figura muito mais moderada e deixar de lado esse espírito de pitbull, de briga, né, de raiva, o tempo todo ali, né, do ódio escorrendo pela boca, porque é só isso que a gente consegue enxergar ali. Precisava de alguém muito mais moderado, muito mais paz e amor, como foi colocado na campanha lá atrás, que deu certo e que mudou a figura, né, do Lula daquela época de sindicalista para um cara mais estadista. Então isso tudo teria que voltar à tona, né? Você tinha que afastar essas pessoas que são extremamente radicais, que aparecem, né, com esse papo de democracia e tudo mais, mas no fundo são extremistas, né? Então isso precisa ser mudado. Agora, para a gente encerrar, Pisolato, e o presidente Donald Trump, hein? Enquanto aqui um baixa, o outro sobe por lá. A revista Time, né, o indicou, mostrou, olha aí que legal, ó, pessoa do ano. Isso já tinha acontecido alguma outra vez e também aconteceu com a vice de Joe Biden, Kamala Harris, mas o importante é que o Donald Trump aparece na capa da revista mesmo antes de assumir o comando do poder nos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre isso, Pisolato, para a gente encerrar? Olha, essa é fácil. Lembra quando a gente analisou a vitória dele logo depois? Falei, olha, era fácil provocar o leão quando estava atrás da jaula, né? Agora o leão está aí, ó, ele voltou. A Time a gente sabe, é uma revista que a gente chamaria aqui no Brasil de Maria vai com as outras, né? Quem tiver a bola da vez, eles põem na capa, mas o Donald Trump está ali, ó, bem faceiro. Acho que é a segunda ou terceira vez, né, que ele é a capa da Time. Obviamente, né, a gente já viu o Zuckerberg, né, propondo conversas, a gente via a Time, a gente vai ver o que a gente já esperava, né? Voltou um homem que tem poder de decisão diante de uma nação que tem poder econômico e bélico. A gente viu vários moleques que rugiam, inclusive o nosso presidente hospitalar, acusando ele no sábado anterior à eleição, né, de fascista, mentiroso, e logo depois parabenizando e promovendo um apaziguamento. Esse é o efeito Trump. A gente já cantou essa pedra lá bem antes da eleição. A gente sabia que essa eleição seria vitória, não conseguia estimar que seria tão esmagadora quanto foi, mas está aí o resultado. Ó. Mesmo as imprensas vão começar a ter que se dobrar. Lembrando que a lei americana de liberdade de expressão é bem diferente da nossa. A lei é praticamente a mesma, mas a execução lá é diferente da execução aqui, né? Aqui a gente não viu isso com o Bolsonaro, por exemplo. A imprensa maltratou ele de ponta a ponta, tudo que era feito pelo presidente era contradito pela imprensa, a imprensa oficial. A gente vê, só um adendo aí, a gente teve agora, semana passada, né, o lançamento daquele suposto documentário, né, em que simula-se a morte do presidente Bolsonaro num atentado quando ele estava passeando de motocicleta. Aquilo foi considerado liberdade de expressão. Desafio a fazer o mesmo com o atual presidente para ver onde é que a gente vai parar, né? Então, só para a gente comparar. Lá, a imprensa sabe que ela pode até criticar, mas a liberdade de expressão dá esse direito para eles. Aqui a gente tem que tomar cuidado no nosso programa. A gente usando várias palavras parecidas, sinônimos, justamente para não ser cerceado nossa liberdade de expressão. Então é o efeito Trump, é o efeito laranjão nos Estados Unidos já sendo sentido, né? E olha, a gente vai até falar baixinho aqui, porque ainda tem aquele processo né, dos grippings que está circulando nos Estados Unidos. Né? E Donald Trump disse que vai botar lenha nessa fogueira, vai fazer o negócio andar, porque é do Departamento de Justiça e ele vai colocar, as pessoas que ele vai colocar no Departamento de Justiça querem tocar isso adiante. Se o presidente Lula fica sabendo disso, aí a cabeça dele vai latejar demais no hospital. Então é complicado. Pisolato, valeu demais a sua participação hoje aqui conosco mais uma vez. É muito legal bater um papo com você e eu te convido para estar comigo também no nosso programa desta sexta-feira, ao meio-dia, aqui no Mundial Telenotícias, ok? Conto com a sua presença. Abraço, viu? Ok, Paulo, obrigado. Abraço, saudações da nossa audiência. Tchau, tchau.
E ficamos por aqui com essa edição. Peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, porque é muito importante para a gente continuar aqui nessa linha, nessa labuta, que não é nada fácil. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá!